3h10, estamos de volta com o estúdio CBN para falar sobre saúde mental, trazendo informações da rede de apoio para acompanhamento dado a quem precisa desse atendimento aqui em Campinas. O coordenador do Programa de Saúde Mental, Marcelo Brunieira, já está em contato com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite. Estou aqui para a gente bater um papo sobre a nossa RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial do município. Campinas tem ampliado, né, o atendimento de atenção a quem precisa, né, desse acompanhamento. E eu queria entender os motivos disso. Está tendo uma alta demanda, né? Qual é o perfil de quem está buscando a rede? Nós temos percebido, particularmente após a pandemia, a gente tem como consensual que a pandemia acelerou uma série de percepções que a gente já tinha nos anos anteriores à pandemia, e essa aceleração diz respeito ao aumento efetivo, né, de demandas relacionadas à saúde mental, particularmente quando a gente olha para a demanda em crianças e adolescentes e a demanda relacionada ou derivada do uso problemático de álcool e outras drogas. Então, esse aumento na oferta, ele tem uma relação com uma percepção nossa, assim, de aumento da demanda, impulsionada majoritariamente pela pandemia e os efeitos disso nas relações humanas de modo geral. E as pessoas já chegam apresentando algum cenário de crise, já numa situação mais extrema, ou quando já percebe alguma alteração no comportamento, já fazem, né, já buscam pelo especialista? Essa pergunta é muito boa porque ela toca numa questão. A gente sempre, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala dos serviços de saúde mental e esses são os fundamentais, principalmente na pós-venção, nessa intervenção depois que eu já tenho um sintoma ou às vezes uma crise em curso, enfim. Então a gente fala sempre em fortalecimento da rede de serviços em saúde mental. Depois eu já posso destrinchar um pouco quais são esses serviços, porque eles são tipificados também. E ela toca numa questão muito importante para a gente, que é relacionada também à prevenção. Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala em um caráter transversal da saúde mental, né? É muito difícil a gente pensar o bem-estar de um indivíduo, de uma família, de um grupo, sem mencionar a saúde mental, não é mesmo? Então a gente tem hoje um desafio enorme, que é pensar a saúde mental no contexto de trabalho, né? Hoje a saúde mental ela é relacionada, a título de exemplo, né, como uma condição incapacitante significativa. A gente tem o desafio de pensar a saúde mental na escola, e isso não diz respeito necessariamente à rede de serviços de saúde mental. Então, é uma missão da sociedade como um todo, em todos os seus setores, pensar esse aumento. A demanda chega para a gente de forma muito heterogênea. Alguns casos efetivamente acessam em função de uma crise, seja uma primeira crise, aí pensando principalmente nos jovens, nos adolescentes. Essa crise ela pode acontecer em todos os espaços sociais, né? E aí, às vezes, essa entrada na rede de serviços acontece via SAMU, numa UPA, né, numa unidade de pronto atendimento, ou mesmo em um CAPS, que é um serviço especializado. Também a gente consegue e deseja, né, na verdade, mais do que consegue, pensar em inserção, que a gente considera uma inserção privilegiada desses casos a partir da atenção primária, os centros de saúde. Os centros de saúde, ele é responsivo, ele tem um efeito muito interessante para a grande maioria dos casos, principalmente os casos que ainda não cronificaram ou que não estão numa situação crítica, que daí a gente tem que pensar o encaminhamento para outros serviços mais especializados. Ô Marcelo, eu queria perguntar sobre o trabalho que é feito também com usuários de entorpecentes, né? Porque aí a gente não tem só um problema de saúde mental, mas também da dependência, né? Do organismo de uma droga, né? Como que funciona esse trabalho, né, para primeiro conseguir cuidar da cabeça dessas pessoas que têm necessidade física, fisiológica de consumir droga? Essa também é uma questão bastante emblemática. Hoje, a gente pensa que nos nossos serviços,
O centro de saúde ele é importante, ele pode ser resolutivo quando a gente está com um caso que não tem uma complexidade tão grande. Tá? Então, é um caso que eu consigo cuidar ali, perto da família, com os profissionais de saúde mental e mesmo os profissionais mais voltados a essa questão clínica, né, da dependência química, ali no centro de saúde da região. Quando a gente tem um quadro mais, vamos chamar aqui de grave ou persistente, é muito importante que a gente pense uma vinculação nos CAPs álcool e drogas. São 4 hoje na cidade. A gente, semana passada, ampliou o funcionamento do último CAPS, que ainda não tinha essa retaguarda 24 horas, através do leito-noite. Então, o CAPS, ele se depara com as demandas mais complexas, e essa é uma problemática muito complexa, né? Ela é multifatorial, a gente tem que pensar o engajamento de muitos setores. Então, o CAPS álcool e drogas, ele vai cuidar desse sujeito quando a questão já está mais instalada. Tá? São 4 unidades em Campinas que atendem os adultos. Quando a gente pensa na demanda de adolescentes, a gente, com o uso, né, de álcool e outras drogas, a gente pensa no CAPS infanto-juvenil. Aí são outras 4 unidades que atendem essa população de 0 a 18 anos. É importante destacar só que o CAPS infanto-juvenil ele não atende só o adolescente que faz uso de álcool e crack e outras drogas, tá? Ele atende todas as questões, as problemáticas mais complexas da infância e da adolescência. Então a gente tem se deparado muito com isso. A retaguarda hospitalar, em muitas situações, ela é importante, seja diante de uma situação de um uso mais grave, seja diante de uma situação de uma abstinência muito severa e que também pode ter consequências clínicas muito, muito importantes. Tá? Então, a gente sempre fala de uma rede de serviços, principalmente quando a gente tem na nossa frente um caso muito complexo. É importante que a rede se articule. Ô Marcelo, eu queria entender um pouco mais da estratégia, né, desse trabalho, independente aí do perfil desse público, né, se é adolescente ou se é adulto, mas da inclusão dos familiares dessas pessoas para ajudar nesse acompanhamento, né? Como que isso acontece? Porque tem situações em que a própria família larga a mão da pessoa, fala, não consigo, não quero, ou até tenta, mas não tem aí as ferramentas talvez adequadas, né, para dar sequência, para ter esse suporte emocional até para lidar com esse problema. O engajamento da família, esse é um outro tópico muito sensível, muito importante para a gente, né? Esse cuidado ao familiar, aí que a gente pensa o familiar na família extensa, não necessariamente só o núcleo familiar, porque de novo a gente volta. Então a gente está com uma situação muito complexa, né? Vivendo ali no dia a dia com uma pessoa com muitas dificuldades relacionadas a esse uso, um quadro de dependência química. Então a gente tem que pensar sempre em incluir esse familiar, seja na tomada de decisões do tratamento, seja também em estratégias de cuidado para ele, né, para esse familiar. Então, nos CAPs, todos os CAPs, eles oferecem grupo de suporte a esses familiares, um momento em que um familiar pode trocar com outro familiar e ali compartilhar o seu sofrimento, pensar estratégias compartilhadas. Então, a prerrogativa do trabalho aqui da nossa rede é sempre ter a família por perto. Né, construir com a família, pensar o passo a passo do tratamento, a pactuação necessária, deve acontecer com todos esses atores. Então, esse é um pilar do tratamento que a gente oferta, não só aí pensando nos quadros de dependência química, mas para todos os outros usuários inseridos nos nossos CAPs também e na atenção primária, né, nos centros de saúde. É um ponto fundante, assim, é uma pedra estrutural ali do trabalho em saúde mental, né, o engajamento e o cuidado ao familiar que sofre tanto quanto. Agora eu vou falar do contrário, eu vou perguntar de quem tem esses problemas e a família quer ajudar, mas não consegue chegar até um CAPS, chegar até a saúde mental da prefeitura, né, desse trabalho oferecido pelo município. Como fazer, Marcelo? É importante que a gente... É claro que algumas situações de crise vão demandar uma intervenção, que a gente fala de intervenção oportuna, né? Então, diante de um quadro de crise, o caminho, às vezes, é realmente acionar o SAMU, pedir um suporte para intervenção naquele momento agudo do quadro. Mas aqui a gente tem que, necessariamente, olhar para essa característica da dependência química, que é... Aí estou
Estou tirando a dependência química como um exemplo, tá? Mas todas as situações de saúde mental, a gente tenta construir um tratamento que evite ou minimize os efeitos de uma cronificação, ou seja, vai durar muito tempo, realmente, o tratamento em muitas ocasiões. Então, a gente tem que pensar que essa sensibilização com o usuário, ela é muito importante, né? A gente conseguir trazê-lo para um convencimento, nem sempre ele quer, ou às vezes é uma vontade passageira, né, de se tratar. Não é incomum, por exemplo, que às vezes o usuário venha a um dos nossos serviços e não faça uma adesão ao tratamento numa primeira visita. Né? Aí a gente tem que necessariamente insistir, pensar outras estratégias, trazê-lo de uma outra forma, para que ele, aos poucos, também tome a consciência da importância desse acompanhamento. Tá? Uhum. Então, são as duas coisas. Quando a gente está diante de uma situação de crise, a gente tem que pensar esse manejo da crise, mas é importante que a gente olhe para essa pessoa em curto, médio e longo prazo. E essa sensibilização, que às vezes é tão difícil, né, tão complicado, a gente percebe a demanda, né, a necessidade de tratamento em uma pessoa, mas não consegue trazê-lo para um serviço, é importante que isso aconteça no dia a dia. Aí pode buscar um centro de saúde, buscar orientações no profissional de saúde que está ali próximo da dinâmica daquela família, e ele vai ajudar também nessa sensibilização. Uhum. Ô Marcelo, e qual é o perfil hoje desses atendidos, né? Você tem aí, se é mais adolescente, se é mais adulto, e os motivos, né, os fatores que estão levando essas pessoas, além do que você já citou, do próprio período da pandemia? Você pergunta especificamente desses usuários de álcool e outras drogas, ou um panorama mais geral da saúde mental? Mais geral da saúde mental, né? São mais os usuários de drogas, por exemplo, que buscam, que precisam desse atendimento ou não, né? E quais são esses perfis? Legal, legal. Hoje a gente percebe um aumento mais marcante em crianças e adolescentes, tá? Aí a gente tem uma situação muito preocupante, que é a instalação de quadros mais depressivos em crianças e adolescentes. A gente tem um dado do mundo que também nos preocupa muito, que é um aumento das autolesões, enfim. Tem também uma procura, aí quando a gente pensa em crianças e adolescentes, atrelada ao TEA, né, ao autismo. Isso também tem mobilizado muito as nossas equipes, elas têm buscado novas ferramentas para pensar em como cuidar dessas situações. Então, a saúde mental de crianças e adolescentes, ela encabeça esse aumento, vamos pensar assim. A gente tem notado um aumento muito significativo, e são populações, aí, as crianças e os adolescentes, que ficaram muito expostas, né, nesse contexto da pandemia. Então, tem esse aumento. Por outro lado, a gente também tem um aumento grande, um perfil aí hoje nos CAPs álcool e drogas, né? Então os adultos que usam essas substâncias, também a gente aumentou muito nos últimos anos, tá? Quando a gente faz um recorte de 4, 5 anos para cá, a gente tem um acréscimo significativo nessa demanda. Ainda é uma demanda predominantemente de homens, né? Isso traz para a gente, assim, isso é um consenso mundial, habitualmente o uso de álcool, crack e outras drogas, ele vem, na maior parte das vezes, em homens, mas isso também traz um sinal de alerta para a gente, porque a gente percebe a necessidade de ampliar as possibilidades de tratamento para as mulheres, que às vezes têm uma manifestação de sofrimento psíquico mais silenciosa, ou mais negligenciada num cotidiano de trabalho, que a sobrecarrega. Tá? E isso também no campo aí do álcool, crack e outras drogas. Os outros CAPs também percebem um aumento, aí os outros CAPs da população adulta, aí pensando nas esquizofrenias, transtorno afetivo bipolar, enfim, mas não é um aumento tão significativo quanto esses outros dois que eu mencionei antes. Uhum. E em relação a tratamento, né? Quais são os tratamentos oferecidos para esse público? São também terapias ou em alguma situação de medicamentos, internação? Todo o tratamento, ele tem que se organizar a partir do que a gente chama de projeto terapêutico singular, que é pensar, então, todos os recursos que a gente tem na nossa rede de serviços a partir da necessidade daquele paciente. Tá? Então, em alguns momentos, ele vai ser atendido em grupo com um psicólogo e um terapeuta ocupacional. Estou dizendo aqui a título de exemplo para a gente conseguir desenhar um pouco isso. Em outros momentos, esse grupo ele fica também atrelado a uma consulta médica, porque a medicação ela pode ser importante para a superação de alguns entraves.
Então, a gente preconiza que todo usuário ele seja inserido a partir de um tratamento personalizado, que é esse projeto terapêutico singular. Ele pode ser composto, então, por terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fono, psiquiatras. Ele pode ser mais intensivo, então o paciente vai todos os dias no CAPS, inclusive à noite, às vezes. Ele pode ser menos intensivo, então ele vai só para uma consulta ou outra. Ele pode ser não intensivo, então ele já está num momento melhor, de retomada da vida, e ele vai eventualmente numa consulta. O importante é que cada paciente tenha esse direito garantido, né, de um projeto terapêutico construído a partir da demanda dele naquele momento. Não faltam profissionais para essa atenção. A gente tem sempre esse desafio de consolidar uma rede que é bastante ambiciosa na sua missão. Tá? Então, a gente tem profissionais da atenção primária, a gente tem profissionais da atenção secundária, aí pensando nos CAPs, e a gente tem uma demanda muito crescente. Tá? Hoje a gente não tem fila de espera, nada do tipo para acesso aos nossos CAPs. Tá? São 14 CAPs no município. É evidente que é exatamente aquilo que eu falei no começo. A gente tem também que pensar em como produzir espaços saudáveis, emocionalmente saudáveis, em outros dispositivos, aí, trabalho, família, escola, e não só pensar nessa pós-venção, numa intervenção curativa. Mas a gente tem hoje uma rede que é reconhecida. Campinas tem uma rede de saúde mental reconhecida há muitos anos, embora, evidente, tenha também seus desafios, tá, frente a esse novo cenário de demandas mundial de saúde mental. Marcelo Bruniera, coordenador do Programa de Saúde Mental do município de Campinas, agradeço por compartilhar, então, essas informações, e que bom que existe essa rede, que ela possa ser sempre aprimorada, já que a demanda também é crescente. Eu que agradeço, a gente segue à disposição para contar e debater um pouquinho sobre essa rede que nos é tão cara. Bom, muito obrigado. Até uma próxima, Marcelo. Tchau, tchau. 3h28.